Glória a Deus, bom dia, shalom, shalom. Glória a Deus. Acho que eu estou meio offline hoje. Bom dia, amado. Deus abençoe. Shalom, shalom. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Estaremos hoje fazendo o fechamento desse assunto, Pai, em nome de Jesus. Nos dá graça, nos dá entendimento. Sim, meu Deus. Fechamento, pelo menos por hoje, por agora. Sabemos que é um assunto muito extenso, mas nós temos, ó Pai amado, entendido algumas coisas e cremos que hoje estaremos encerrando essa etapa. Pai, nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, Pai, que nós estejamos sempre focados no arrependimento, estejamos sempre focados na busca daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós não paramos, nós não podemos parar, ó Pai, de nos relacionar com o Senhor a nível de limpar as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá graça, nos cobre com o teu sangue, guarda cada irmão, cada irmã, nos dá entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, continuando no assunto, a gente está falando a respeito do trabalho, a respeito daquilo que é a nossa parte nessa história. Eu creio que nós ficamos com algumas, as centelhas do paraíso, elas nos atrapalham, porque de alguma forma nós temos dentro de nós o que era para ser no original. E esta centelha do paraíso, ela acaba nos levando a um lugar onde nós não temos mais. Temos agora em Cristo, só que agora em Cristo, para voltarmos a desfrutar daquelas realidades, nós temos que realmente nos envolver a esse ponto, e isso vai dar o trabalho, e é aí que se estabelece muitas vezes a confusão. Na minha vida, vindo um pouquinho ainda da palavra de ontem à noite, da pastora Joselma, depois daquilo que nós oramos, eu fiquei muito tempo enroscado em algumas coisas com esses mortos, arrastando esses mortos na minha vida, por causa justamente dessa falta de entendimento que as coisas dão trabalho. Porque nós não entendemos o processo, não entendemos as etapas. Então, ministérios que eu passei, coisas que aconteceram dentro da igreja, com envolvimento, com entrega, com renúncia, sacrificando família, sacrificando minha própria vida, uma carga horária absurda dentro da igreja. Ah, tinha a parte de escravidão, tinha ainda os resquícios da própria família na parte da escravidão, da exploração, tinha tudo isso, mas tinha também um processo. Eu tinha que entender que eu estava debaixo de um processo. E eu entrei por muitas vezes pelo caminho de achar que as pessoas estavam na carne, que as pessoas estavam só judiando de mim, que eram líderes que não se importavam. E todas essas nuances eram verdadeiras. Mas também eu tirei muito os meus olhos daquilo que Deus estava fazendo. Então nós precisamos entender que se nós ficarmos muito focados naquilo que o que a pessoa não me deu, o que o ministério não reconheceu, o que o outro não fez, o que a empresa não, nós vamos ficar enroscados, porque nós estamos numa guerra e nós somos muito inocentes dentro dessa guerra, como crentes mesmo. Crentes já maduros aí de 20, 30, 40 anos de caminhada, e parece que a gente perde facilmente a consciência que temos um adversário. Quando nós falamos de Satanás, nós falamos com muito entendimento, às vezes, que ele veio para matar, roubar e destruir, que ele quer arrebentar com a nossa vida, com a nossa família, tudo que ele puder fazer. Isso a gente tem essa consciência, mas no dia a dia, parece que a gente vai dando uma relaxada. Parece que ele não é tão ruim assim, ou nós esquecemos que ele é nosso adversário. Ou achamos que porque nós somos crentes agora, estamos firmes, que ele esqueceu de nós. Muito pelo contrário. Quanto mais nós estivermos firmes, envolvidos, fazendo a obra, fazendo as coisas, fazendo todo esse trabalho que nós temos que fazer em Cristo, mais Ele estará atento às nossas vidas. E parece que nós nos perdemos disso. Parece que nós temos a inocência. Primeiro que nós temos a inocência que o homem é inocente, o homem já nasceu culpado. O homem já nasceu, ele acabou de ser concebido, ele já tem uma culpa original. Ele não tem a consciência do pecado. Uma criança, 2, 3, 4, 5 anos, ela não seria hoje julgada a ponto de inferno porque ela não tem uma consciência do pecado, ela não pôde tomar a decisão dela ainda. Mas inocente, ela não é porque a origem dela já é contaminada, ela já nasceu com uma raiz contaminada. Então ela já precisa, nós já precisamos ter esse entendimento
E parece que ao longo do tempo nós vamos perdendo isso. Parece que nós somos inocentes, parece que nós somos bonzinhos, parece que não teria motivo da gente estar passando por tanta coisa, parece que nós estamos num quadro onde nós não estamos entendendo o processo, não estamos entendendo o mundo espiritual direito, vendo os nossos adversários, e aí nós ficamos adquirindo esses mortos, né? Que nós vamos carregando, e hoje, às vezes, existem pessoas que estão com muitos mortos. A vida está tão pesada, tão difícil, de tanto morto que a pessoa está carregando. Ela não aguenta nem dar um passo mais, porque já tem aqueles fantasmas, aqueles zumbis que a pastora Joselma falou ontem. Nós estamos lotados deles muitas vezes, porque são várias áreas que as coisas vão morrendo, vão sendo amarradas em nós, e a gente não consegue se desvencilhar disso. Então, se a gente pegar a história de José, o que José fez, na verdade, em essência? Por que ele teve que passar por tudo aquilo? Por que que... Então, se levantam vários porquês. A pessoa, ele simplesmente fazia as coisas dele, ganhou uma túnica do seu pai, teve um sonho, contou, foi lá ver como estavam os irmãos. A trajetória dele é uma trajetória limpa. Se você for ver, o que que ele aprontou, o que que ele falou assim, mas também você vê o que ele fez, mas tinha um processo para aquilo. Ele precisava chegar em algum lugar. E Deus escolheu aquele caminho para que ele chegasse naquele lugar e dependeu da decisão dele. Dependeu durante a etapa, durante todos os processos, a decisão firme de José continuar sendo quem ele era por dentro. Hoje à noite no Paternidade nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que Deus quer nos devolver a respeito dessas coisas. E isso é interno. O que José, porque qual o sucesso de José? Ele conseguiu continuar fluindo no que ele tinha interno. Era essa a chamada dele. Ele tinha um sonho, ele tinha um destino, ele tinha uma coisa formada dentro dele, dada por Deus, e ele continuou nessa pegada. Agora, nós nos envolvemos muito com o externo, e o externo vai dar problema. O externo ele já está arquitetado para nos paralisar, para nos machucar, para nos ferir, para nos chamar atenção para o lugar errado, para nos tirar do foco, para fazer realmente a gente achar injusto tanto trabalho, tanto requer tanta coisa. Por que cobra tanto de mim, não cobra do outro? Porque isso acontece desde o núcleo de família, às vezes nos filhos. Essas marcas vêm da criança. Por que que exige tanto de mim? Se eu ver na minha casa, por exemplo, por que que meu pai exigiu tanto de mim? Ele exigiu dos outros filhos também? Exigiu. Mas de mim foi uma coisa exacerbada. Em todos os aspectos. Por que ele fez isso? Não sei. Mas ele fez. O fato é que eu passei por isso, por ser o mais velho, por... Não sei o que aconteceu. Mas o fato é que eu tinha que continuar fluindo no que eu tinha por dentro. Mas eu comecei a olhar muitas coisas por fora. Hoje eu entendo isso. Que mesmo criança, as marcas foram vindo, porque eu comecei a olhar as diferenças que ele fazia dos filhos, as coisas que às vezes fazia eu fazer, me obrigava, tudo aquilo que a gente tem falado. Isso vai trazendo marcas. Então, tire os teus olhos das coisas externas, flua no que você tem em Deus por dentro, quem você é em Deus por dentro, porque essa circunstância, ela vai nos arrebentar. O que nos cerca aqui fora, nesse mundo, nessa terra, ela não tem nada para nos oferecer. Quando ela está oferecendo alguma coisa, é porque você já está desfrutando daquilo que está por dentro, que você já manifestou por fora. Não se iluda que as coisas estão acontecendo, porque olha como é bonzinho, como o mundo está bonzinho, como as coisas. Não tem nada bonzinho. Todo o sistema é para te pegar, é para te arrebentar, é para te tirar do eixo, é para te desestabilizar. Então, desde lá de Rebeca, desde todas as passagens de Ruth, tudo que a gente falou, todas as pessoas, todos os personagens que Deus foi dando, foram pessoas envolvidas, pessoas que estavam fazendo a parte delas e que tinham um quadro, parece que, de injustiça, de muita coisa, de excesso. Então, é disso que nós estamos falando. A gente vai ter que sair desse ambiente e entender que não é excesso, não é injustiça, não é muita coisa. Se for, nós vamos ter que repreender, expulsar, mas no geral é um processo que você vai ter que passar. É um processo que eu tenho que passar, nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Nós vamos ter que dar uma resposta à altura daquilo que nós estamos passando. Porque se nós não somos tentados a mais do que nós podemos suportar, e junto com essa tentação vem o escape, qual a falha disso tudo, então? Aonde nós estamos falhando?
Nós não estamos achando esse escape, ou estamos achando que Deus, de alguma forma, é injusto, de estar fazendo muita coisa. Por quê? Essa mulher, depois de eu estar trabalhando, organizando a casa dela, ela vem querer se deitar comigo para prejudicar a minha vida. José poderia pensar isso, mas simplesmente ele se desvencilhou daquela roupa, deixou ali com ela e sai correndo, porque ele estava fluindo em quem ele era por dentro. O que se apresentou para ele por fora não chamou a atenção dele em nada, ele sabia onde ele estava indo. Ele tinha um destino profético e ele foi em cima daquilo, ele foi embora. E ele poderia ter ficado com aquela mulher, ter se deitado com ela, ter pensado: ah, talvez agora eu me deitando com ela eu vou ter uma vida mais tranquila, eu deixe de ser um escravo, eu possa ser alguma outra coisa. Poderia ter passado um monte de coisa na cabeça dele. E iria acontecer justamente ao contrário, ele ia ser morto, ou ele ia ser realmente mais escravo ainda, porque mesmo sem fazer nada disso, ele foi para a prisão. E a minha esposa já falou, algumas pessoas dizem que, na verdade, aquilo lá era para ele ser morto. Só daquilo que a mulher relatou, era para ele morrer. Mas como o marido parece que já era meio esperto com ela, já não levou muito em conta a história e considerou o histórico de José e deu uma amenizada e prendeu. Mas, na verdade, é aquela coisa que parecia ser uma saída para ele, ia ser o buraco. E ele conseguiu discernir isso. Por quê? Porque ele estava vendo com os olhos daquilo que estava sendo feito nele por dentro. Você só vai discernir os laços do adversário, as arapucas, aquilo que o diabo levanta, que tem uma aparência, tem uma beleza, tem uma atração, é uma tentação. Nós só vamos discernir isso se a gente estiver enxergando por dentro, com os olhos de quem nós somos em Cristo. Por fora você não enxerga isso. Por fora você vê aquilo como algo bom. Se José não tivesse andando naquilo que ele era por dentro, na essência eterna dele, interna dele, ele teria caído naquele laço. Porque aos olhos devia ser atraente, aos olhos devia ser uma coisa boa. Aquilo que o diabo preparou para ele. Porque o diabo não prepara nada ruim. Não tem uma coisa, assim, mas era bom. Era um emprego que era o dobro do salário, que era isso, mas era um laço. Ah, era um marido que fez um monte de proposta, mas era um laço. Era uma esposa, era isso, sempre era. O meu comércio aqui não era um crescimento que eu ia fazer o dobro do que Deus mandou fazer, ou o triplo, ia ser muito melhor, mas não tinha nada construído por dentro em mim para fazer aquilo. Então foi o quê? Aos olhos era maravilhoso. Quem via o mercado montado depois de pronto, aberto, inaugurado, falava: nossa, os caras estão arrebentando. Olha que bênção. E não tinha bênção nenhuma. Não tinha mais a essência de Deus. A gente podia sentir a minha vida, a vida da minha esposa, quando a gente abriu a porta, a gente já sentia a ausência da presença de Deus. Mesmo orando, pedindo, clamando para o Senhor ter misericórdia, ele não podia compactuar com aquilo. Nós temos que entender que nós entramos em atmosferas, em ambientes que nós decidimos entrar, que Deus não vai compactuar daquilo. Aí às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, de repente a presença de Deus foi embora. Foi embora porque você se perdeu do destino profético. Foi embora porque você achou que aquilo que você tinha que fazer foi feito e que era uma bênção, que era um negócio tremendo, mas que Deus não está nesse negócio e por isso foi embora. Em todas as áreas da tua vida que tinha presença, que agora não está, volta no ponto que você caiu. O segredo é esse. Não tem outra saída. Volta onde você caiu. Bom, até onde tinha presença? Até aqui. Daqui para frente me perdi, vou ter que voltar lá. Deus está te esperando naquele ponto. Ele senta e fica aguardando ali, até a gente voltar naquele lugar. Não tem outro jeito. Deus não vai até onde você errou, até onde você está lá no erro, o que você fez errado. Você vai ter que vir onde você errou, para você poder recomeçar aquilo. E José, então, ele fez essa leitura e falou: eu não vou entrar nisso. Eu não vou me manifestar nisso, porque eu sei que isso aqui tem uma aparência, tem uma atração física, mental, mas para mim não vai adiantar. Essa aqui não é a promessa de Deus para minha vida. Porque a promessa de Deus para minha vida e para a tua vida requer trabalho. A promessa de Deus para minha vida e para a tua vida requer um compromisso firme dentro daquilo que nós temos que executar e fazer. Mas a gente olha e parece que as facilidades aparecem ao longo do tempo e você fala: ó,
De repente, Deus está preparando uma saída para mim aí. José poderia ter olhado para aquela mulher e falar: ó Deus preparando um avanço para mim, porque a mulher tem um tipo de poder, tem influência, vai poder me impulsionar, vai poder me levar adiante. Nem quando ele quis usar um preso, Deus assinou embaixo. Ele falou lá para o copeiro, falou assim, ó, quando você estiver na presença do rei, porque ele trouxe a revelação dos dois sonhos. E para o padeiro ele não falou nada, porque ele sabia que o cara ia morrer. Então ele não pede nada para o padeiro. Mas para o copeiro ele pede, ele fala assim, ó, quando você estiver na presença do rei, fala de mim. Fala da minha história, fala da minha vida. Porque ele sabia que ele iria gerar um crédito aos olhos do copeiro, porque a palavra ia se cumprir. E ele tentou dar uma antecipada no processo, ele tentou fazer com que o trabalho dele fosse reduzido em 2 anos e nem assim deu certo. Não adianta, vai ter o tempo exato das coisas acontecerem. Se a gente tentar colocar a mão onde Deus não está colocando a mão, não vai acontecer nada. E José pode ter ficado 2 anos chateado com esse copeiro. José poderia ter ficado lá 2 anos na prisão falando: que homem tranqueira. Trouxe a revelação para ele do sonho, se cumpriu e ele não falou nada de mim. E o cara foi usar essa informação depois para fazer uma média com o faraó. Eu vejo muito mais que ele foi fazer uma média para ele ficar bonito na foto com o faraó do que realmente se lembrar de José para tirar José da prisão. Mas não interessa, Deus estava trabalhando no tempo de Deus. Tinha que ter aquela informação, tinha que ter aquela marca. Um homem sai da prisão com uma marca de quem José era. Pronto, era só essa etapa. Dali para frente, José tinha que esperar. E nós queremos acelerar o processo. Nós queremos colocar a nossa mão porque nós estamos cansados do trabalho. Estamos cansados de ficar no mesmo lugar. Estamos cansados de não ver as coisas avançando. E José falando, cara, pelo amor de Deus, eu estou tanto tempo debaixo de injustiça, debaixo de trabalho escravo, fazendo o que não era para eu fazer, e eu sei que eu tenho tanta coisa boa para realizar, e os anos estão passando e parece que nada acontece. Fala para Faraó da minha vida, por favor. E não aconteceu nada. Porque não tinha que acontecer nada naquele momento. Tinham mais 2 anos para se passar ainda. Porque tem o tempo exato para que o profético aconteça na nossa vida. Tem um tempo exato para que as coisas possam realmente acontecer, porque de alguma forma José ainda não estava pronto, ou de alguma forma o mundo que ele tinha que exercer domínio não estava preparado para receber a grandeza do governo dele. Então precisava de um mundo preparado exatamente num tempo onde o governo, a grandeza do governo que ele construíra em toda a sua jornada de trabalho, de escravidão, de injustiça, era para governar naquele tempo. Era para governar naquele lugar, não 2 anos antes. Por isso que nós não entendemos muitas vezes essa movimentação. Porque parece que você já está pronto, parece que eu já estou pronto, e não chega nada, não acontece nada. Nada flui, nada muda. Não é o teu tempo ainda. Não é a tua hora ainda. O tempo para você estabelecer isso que está sendo construído dentro de você, pode ser que demore mais 2 anos. Pode ser que demore mais um mês. E como o apóstolo Éder fala que às vezes até nos entristece, pode ser que demore mais 10 anos. Às vezes a gente escuta isso e fala, nossa, meu Deus, 10 anos. Mas ele fala isso com muita tranquilidade. Ele fala, pode ser que o que vai acontecer na minha vida seja daqui 10 anos. E ele fala 10 anos como se fosse amanhã de manhã. Por que ele fala 10 anos como se fosse amanhã de manhã? Porque ele está construído por dentro sabendo que o tempo não é dele. Ele está sabendo que o propósito só vai se cumprir na data marcada por Deus. O que ele tem que fazer é continuar fazendo o que ele tem que fazer por dentro. Do resto é com Deus, mas pode ser daqui 10 anos. Então ele já está consciente nisso mentalmente, que pode demorar mais 10 anos. Eu vou continuar fazendo a minha parte, ainda que demore 10 anos. É isso que ele está ensinando. E é isso que ele está vivendo. Então, para a minha vida, 54 com 10, nossa, mas com 64 anos vai acontecer isso? E aí? E se for com 64? E se for com 74? E se for com 84? E se for com 94? Minha avó está com 97, né? Às vezes eu chego no 94. E se uma promessa de Deus para minha vida, ou um propósito, alguma coisa, vai se cumprir com 94? Mas já vai estar morto quase, pastor, mas cumpriu. Aconteceu dentro do tempo e do propósito de Deus. Então, às vezes, a gente fica muito preso nisso, e José, então, poderia ter ficado olhando para aquilo, e ele viu naquele copeiro uma oportunidade, que talvez eu e você
Estamos enxergando algumas oportunidades agora, mas elas não vão acontecer, porque não é esse tempo. Pode acontecer através até desse caminho, mas não agora. Porque aconteceu através do copeiro, mas não na data que José marcou. O caminho que Deus usara para tirar José daquele lugar foi o copeiro, mas não naquele dia. O caminho que pode ser que Deus tire você de um ambiente, que faça algo na tua vida, pode até ser esse que você está pensando, mas não hoje. Porque você não está pronto ainda exatamente como você está pensando. Ou o que está esperando você ainda não está pronto para você governar, fazer o que tem que fazer lá fora. Então você vai ter que esperar na sua prisão e continuar trabalhando da mesma forma. É um desafio. Continuar trabalhando é a pior coisa que tem, é continuar fazendo uma coisa repetida que parece que você já tá aprovado. José naquela prisão interpretou o sonho, organizou a prisão, fez todas as coisas. Fala, cara, não tem mais nada para fazer aqui. Eu já aprendi todo esse sistema, eu já fiz todas as coisas. Por que que esse copeiro não fala de mim para o homem e me tira daqui de dentro? Porque não era o tempo dele, porque não era a hora dele. Então a pior coisa é a gente ficar em algo que parece que você já venceu, parece que você já está pronto, parece que você já passou do limite e Deus simplesmente esqueceu de você na prisão. Deus simplesmente tem você como inexistente, tem você como invisível, como alguém, e você fica ali, fala assim, e agora? Agora é continuar fluindo naquilo que você tem por dentro. Agora é continuar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Agora é continuar colocando em prática tudo aquilo que você foi chamado para colocar em prática, não perdendo jamais a visão do governo. Então José sabia, bom, eu tenho um sonho, é governo. Como eu vou fazer? Não sei. O copeiro, para ele, na cabeça dele, ele pensava o quê? Não deu certo. Na cabeça de José, o caminho que ele traçou, a saída que ele traçou para ele, o que ele chegou à conclusão? Não deu certo. E deu certo. Só não colidiu a data que ele traçou com a data que estava traçada por Deus. Mas a saída era aquela. Ele ter pedido aquilo, ele ter interpretado aquele sonho, ele ter feito o que ele tinha que fazer, foi tremendo. Se livrar dos questionamentos que a irmã Geni está colocando. Porque senão isso nos sufoca. E nós ficamos gastando tempo com as coisas erradas, com um monte de porquês e questionamentos, e perdemos o foco. Porque o foco era continuar administrando a prisão. Qual que é o teu foco? O que você tem que fazer? Qual é a tua promessa? O que você tem de marca? O que você tem de sonho, de revelação, de palavra, de entendimento? O que você tem que fazer? Fique focado nisso. Não tem outra saída, irmãos. Não tem outra coisa para a gente fazer a não ser ficar focado naquilo que nós temos que fazer. Acabou. Sim. É isso. Esperar com Então, paciência no Senhor. se é para esperar com paciência no Senhor, esse é o teu foco, irmão. O resto vai ser tudo questionamento, vai ser tudo coisa que nós vamos ficar imaginando e não vai acontecer nada. Só que isso vai sugar a nossa energia. Os questionamentos, o que eles vão, o que eles vão fazer? Eles vão sugar a nossa energia, vão nos trazer um ambiente de incredulidade, vão nos trazer um ambiente de independência de Deus, porque nós começamos a querer então criar uma rota de fuga do nosso jeito, porque já que não está acontecendo, então eu vou fazer, agora eu vou fazer alguma coisa, vai trazer uma que Deus não é fiel, vai trazer um monte de coisa. Os desdobramentos do questionamento, eles são horríveis, porque eles vão trazer marcas que podem nos atrapalhar demais a caminhada. Além de nos tirar do foco, ele pode fazer uma bagunça na nossa vida tremenda. E nós precisamos, então, estar focado naquilo que Deus está mandando fazer. Então, aquilo que José fez foi até sábio? Foi. Ó, lembra de mim, fala de mim lá, porque ele vai estar lá. Imagina a primeira vez que esse copeiro foi servir a Faraó de novo. Deve ter sido uma emoção muito grande. Falou, cara, eu passei pertinho da morte. Mas tem uma pessoa lá atrás que interpretou o sonho e que falou assim: eu posso contar uma história para o senhor? Estaria fácil para ele. Ele estaria com a coisa bem viva na cabeça, estava acontecendo na vida dele, se cumpriu. O que José fez foi uma coisa fantástica, ele foi muito, muito sábio. Falou, eu sei que esse cara vai ficar empolgado, eu sei que esse cara vai lembrar de mim, eu sei que vai ter uma marca minha na vida dele e ele vai falar.
E ele fala, ó, fala lá para ele. Então você imagina a primeira vez colocando o vinho, olhando para a cara de Faraó, sabendo que o padeiro já estava morto. Ele falou, vou contar uma coisa para o senhor me desculpa, eu posso? Tem um rapaz lá, o cara é forte. O que ele fez foi pesado. Não consigo ler. Aí o que aconteceu? Como se o copeiro ressuscitasse quando José revelou o sonho. Sim, que ele já Sim, estava morto. é. Entendeu? Mas, então, dentro desse ambiente, estava tudo perfeito. Só não encaixou com aquilo que Deus estava fazendo naquele dia. E aí pode vir os questionamentos. Por que o copeiro não falou? Por que não se lembrou de mim? Por que o senhor não deixou ele lembrar? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós começamos a focar em pessoas e logo nós já estamos em Deus. Porque nós começamos a falar assim, nossa, o pastor não me reconhece aqui, o pastor não me reconhece lá. Mas logo nós estamos falando de mal de Deus também. Por que que Deus não permite que o pastor me reconheça? Logo vai, o questionamento ele vai criando um ambiente de murmuração, de incredulidade, começa com pessoas, com ambientes, e já já nós estamos em Deus, questionando a fidelidade de Deus, o amor de Deus, aquilo que Deus tem que fazer por nós. Logo nós entramos num ambiente onde nós rompemos e vamos chegar e vamos falar mal de todo mundo. Começamos na terra e acabamos no céu. Fofocando, murmurando, sendo blasfemando no céu e na terra. E deixamos o inferno quieto, que é onde a gente tinha que mexer. O questionamento ele vai nos levar a mexer tudo no lugar errado. Se nós não questionarmos, se nós ficarmos dentro da visão, trabalhando o que nós estamos por dentro, nós vamos bombardear o inferno. Nós vamos falar para Satanás e para os demônios: ó, esse negócio é meu, eu tenho uma promessa, Deus é fiel, isso vai acontecer, esse mundo espiritual vai ser mexido, isso aqui não vai ficar assim, e você vai bombardeando o inferno. Vê quando você está bem, o que você faz? Você bombardeia o inferno. Você ora, você pede oração, você vai atrás de palavra. A revelação que vem, o entendimento que vem, a palavra que você escuta, está sempre focada no inferno, Deus te tirando daqui, te colocando lá. Mas o questionador, a mesma palavra que ele ouvia, queria ouvir, que ia bombardear o inferno, bombardeia o céu. Porque o ouvido já está contaminado. A sua vida, a tua visão já está distorcida. Então, é uma palavra de Deus para bombardear o inferno, mas como nós já estamos perdidos no campo da murmuração, do questionamento, da incredulidade, da dúvida, aquela mesma palavra vem e você fala, tá vendo aí, ó? É o pastor que está errado mesmo. Tá vendo aí? Da boca dele, quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Quantas vezes eu já falei isso, de liderança que para mim estava totalmente perdida, e estava, mas eu não tinha nada a ver com isso, eu tinha que ter guardado a minha vida. Mas eu pegava uma palavra que muitas vezes era uma palavra de Deus para minha vida, para me impulsionar, e aquela palavra eu usava contra quem estava pregando, contra o altar e automaticamente contra Deus, porque o meu ouvido já estava perdido. A minha mente já não estava mais pura. Eu já estava sujo, então a palavra para mim se tornara suja. Mas a palavra ela era limpa, embora de uma fonte suja. Dava para eu ter pego aquela palavra e aplicado na minha vida. Mas eu já tive aquela palavra como acusação. Ah, o pastor está usando o altar, o pastor está fazendo isso, o pastor está me acusando, está falando da minha vida. E de repente não estava acontecendo nada disso. Mas para mim, o questionador, bem firmado nos questionamentos, tudo era para mim. Agora o mundo gira ao meu redor e todos estão me atacando ao mesmo tempo. E não estamos atacando o lugar que nós tínhamos que atacar. Então, em nome de Jesus, você vai ter trabalho, embora você esteja totalmente encaixado e encaixado naquilo que é de Deus. Mas vai dar trabalho, irmãos. Mas fica firme, fica na pegada. Talvez o copeiro até seja a sua saída, mas não no tempo que você determinou. Espera com paciência no Senhor, como a irmã colocou. Vamos ficar firme, vamos dar glória e vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Amém? Então, mas o pastor começou essa ministração falando a respeito de centelhas do paraíso que nos atrapalham. Então, eu fiquei pensando, José tinha dentro dele uma centelha muito forte do paraíso. E havia um lugar em José que ele tinha entendido como quando Deus construiu Adão. Deus falou para Adão: você vai cultivar e você vai guardar. Essa centelha do cultivar
o paraíso, aquilo que Deus havia colocado na mão dele, José fez com muita maestria, porque ele continuava servindo, porque esse cultivar essa palavra é como se fosse uma tarefa levítica, não é? Era algo de culto a Deus. E José estava fazendo exatamente isso, ele estava cultuando a Deus nas suas ministrações de trabalho. Então, ele servia na casa de Potifar, serviu na prisão, em todo o tempo servindo, serviu enquanto estava com o seu pai, naquilo que o pai o mandava fazer, não é? Ainda que os irmãos não vissem dessa maneira, ele estava servindo ao Senhor. Então, essa centelha do paraíso, em descanso, José conseguiu acessar. Mas havia uma centelha, agora, a parte do interior de José, isso ainda não estava construído dentro dele. Por quê? Porque a gente vê a cura de José lá na frente. Lá depois que os irmãos se revelam, depois que é revelado que o pai está vivo. Então, depois disso, nós vemos cura de José. Ainda que ele colocasse o nome de Manassés no seu filho, que quer dizer esquecimento, ainda que ele colocasse Efraim, que quer dizer frutífero, os seus filhos já existiam quando seus irmãos chegaram. E depois disso é que ele foi ser curado internamente. Então, José é uma das figuras mais intrigantes, vamos colocar assim, porque ele é uma tipologia muito forte do Cristo vivo, mas no interior de José havia algo que precisava ser sarado. Para José, uma das coisas que o nosso apóstolo fala é que para ele, dentro daquilo que ele recebeu de entendimento, José era ferido com seu pai, porque ele ficava pensando, né? É uma conjectura. Ele ficava pensando, meu pai tão poderoso, tão rico, eu nunca ouvi nada de um pai procurando a vida do filho. Mas como José não sabia que os irmãos tinham apresentado José como morto, jamais Jacó procuraria o seu filho. Mas quando ele entende lá na conversa dos irmãos, né, que falam, meu pai é inconsolável porque ele perdeu o seu filho, então nós entendemos ali que há uma cura em José, a partir disso a situação de José não consegue mais ficar só no interior dele, ele coloca as dores dele para fora. Então, o que eu gostaria de trazer hoje é que às vezes nós estamos posicionados no Senhor, estamos trabalhando, estamos cultivando para Deus, em Deus, no paraíso mesmo de Deus, descansado na obra das nossas mãos, ali, sabendo que o Senhor vai trazer prosperidade à obra das nossas mãos, que é um desejo do Senhor e até Ele nos incentiva a orarmos isso, não desampare as obras das tuas mãos e mais outros versículos que vemos em relação a isso, que a obra das nossas mãos vai ter recompensa. Então, tudo isso eu creio que José estava focado. Ainda que, como o pastor Alexandre falou, a respeito de que ele foi dar uma carteirada no final, lembra de mim, sou interpretador de sonho, faz alguma coisa, eu cuidei de você, não é? Ainda que tudo isso fosse pertinente, fosse sábio, mas como foi dito, não era o tempo de Deus, não é? Mas José, verdadeiramente, essa parte de cumprir o ministério levítico dele, o sacerdotal dele, ele estava fazendo com muita maestria. Agora, o que nós vemos é José destruído como pessoa, José não construído em Deus no sentido daquilo que era as mazelas dele, os sentimentos dele, aquilo que ele precisava pôr para fora da construção do homem interior. Então José, ao meu modo de ver, ele era ali um paradoxo, um homem de obras na presença de Deus, um homem que confiava em Deus, ministerialmente falando, um homem que se movia nos dons, porque o que o levou para a prisão, e eu creio que ele tinha até um entendimento disso, no sentido de perceber que os irmãos o invejavam, foram justamente os sonhos, não é? Algo que foi uma pedra ali no sapato de José, que era um sonho. Ele era um sonhador, mas o sonho dele não se cumpriu. E isso não calou a voz profética de José, antes, pelo contrário, conforme ele foi acionado pelo copeiro e pelo padeiro, ele sim, conforme ele foi acionado ali pelos copeiros, pelo copeiro e pelo padeiro, ele se colocou à disposição do Senhor para ser usado à maneira de Deus. Ele não se importou do sonho não ter se cumprido na sua própria vida. Não é tremendo você passar por cima de uma mazela individual, forte, algo que não se cumpriu na sua vida, mas a sua confiança é tão grande que ele continuou fluindo nos dons que ele tinha. Só que havia uma marca na vida dele. Pai, eu ainda estou na prisão.
mas eu vou considerar que tu me chamaste para um serviço sacerdotal e eu vou executar isso. Então, amados, às vezes, como o pastor Alexandre falou, há algo dentro de nós que ainda precisa ser tratado. As estruturas de José ainda não estavam prontas para a grandeza, sim, do ministério que ele tinha. Porque, amados, ele precisava também ser tratado interiormente, e isso só aconteceu quando uma realidade trouxe o passado de José para fora. Um confronto trouxe para fora. Deus sabia que precisava curar José de uma maneira sobrenatural. E isso aconteceu quando ele pôde saber todos os bastidores da sua história, de ser jogado no buraco, de ser esquecido de uma maneira geral. Observe, amados, que a caminhada de José é a caminhada da injustiça. Perseguido pelos irmãos desde casa, porque com certeza aqueles irmãos não olhavam para ele com bons olhos, o tempo todo deveria ser alfinetada para lá vem sonhador. Aquilo lá não aconteceu só naquele pequeno momento entre que ele estava ali, os meninos conversando entre si, conforme José vinha vindo, e eles falaram, lá vem o sonhador. Aquilo devia ser o ambiente de perseguição da sua casa, da sua vida. Mas ele tinha a cobertura do pai, ele tinha a capa do pai, e isso devia supri-lo. Só que conforme o tempo foi passando, a injustiça foi se estabelecendo na sua vida. E ele não se permitiu, para atrapalhar o seu serviço sacerdotal, as marcas da injustiça. Foi vendido como escravo, injustiça. Antes foi para o poço, injustiça. Perseguição dentro de casa, injustiça. Vai para o poço, injustiça. Chega na casa de Potifar, dá o melhor que tem. A mulher levanta o falso, injustiça. E no meio disso tudo, nós vemos a fidelidade de Deus para manter as pessoas dentro do propósito, porque se José foi fiel para com Potifar, Deus, de alguma maneira, foi fiel com José para livrá-lo da morte, porque esse era o costume da época, que tentou tocar na minha mulher, morte. Era o sistema. Então, amados, veja a movimentação de Deus para construir um José pleno, um José inteiro. E Deus teve que ir trabalhando para manter o José sacerdote. Para manter o José sacerdotal em ordem, glória a Deus. Então, Deus ele precisava manter esse José sacerdotal em ordem até tomar a cultura do céu, um lugar de descanso, aquilo que precisava, a segunda parte que Deus falou lá no Jardim do Éden, olha, cultiva e guarda. Então, o coração de José ainda não estava em ordem, porque havia algo dentro dele chamado injustiça. Meu pai me deixou, meus irmãos me lançaram no posto, meu gerente geral acreditou na sua mulher, ainda que não me matou, mas me colocou na prisão. Eu trabalho incansavelmente, eu libero sons da parte de Deus do céu, e ainda assim eu estou neste lugar, as pessoas se esquecem de mim, e são ingratos, e são aqueles que só me usam. Então, o sentimento de injustiça dentro de José deveria ser muito forte, mas ele aprendeu algo chamado domínio próprio. Mas isso, amados, era uma ferida e precisava ser arrancada. Ainda que ele continuasse servindo ao Senhor. Veja a fidelidade desse homem. Quando ele se apresentou diante de Faraó, Faraó para ele, fiquei sabendo que você tem esse poder. Ele falou, eu não, mas o Deus que habita em mim, o Deus o qual eu sirvo. Ele tributava honra e glória ao Senhor. Ele era um homem de caráter, ele era íntegro, o Espírito Santo fluía, mas havia dentro dele algo que ele precisava verdadeiramente permitir que o Senhor o tratasse. Ele já estava externado, vamos colocar assim, como eu falei, na representação profética do nome dos seus filhos, Manassés, esquecimento, que é inclusive a temporada a qual estamos, esqueça-se, mas de verdade. E José não tinha esquecido de verdade o passado, havia uma dor tão forte que quando aquilo vem à tona, ele grita tanto, que em todo o redor, até na casa de Faraó, se ouviu. E ele estava, nós cremos, um lugar mais distante, porque a dor era muito grande, a decepção, a tristeza. Colocou outro nome, o frutífero. Então é como se, olha, eu fui recompensado, eu tenho tesouros, eu tenho agora um governo, eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu estou bem posicionado. Só que o que aconteceu é que dentro do coração dele ainda havia dores.
Veja, amados, José entrou num lugar ainda que a corrupção sacerdotal dele, a ele chegou, porque ele tinha um copo de adivinhação. E o Senhor não nos mandou ter esse tipo de instrumento. Isso era da parte maligna. Então, nós vemos ali que José, de alguma maneira, tinha algumas coisas dentro dele que ainda precisava ser tratada. Então, amados, não se furte de fazer o seu serviço sacerdotal, enquanto algumas coisas ainda estão dentro de você, parece que brigando, guerreando, porque a cultura do céu, em nome de Jesus, ela vai ser estabelecida. Nós vamos conseguir, sim, vigiar o jardim, não apenas cultivar o jardim no nosso serviço sacerdotal, mas nós vamos conseguir vigiar o nosso próprio jardim, que é o lugar do paraíso de Deus dentro de nós, o lugar de descanso. O serviço sacerdotal de José, ele continuou em ordem diante do Senhor até um tempo. Então, nós precisamos entender que Deus precisa que nós nos mantenhamos focados em quem ele é, continuar dando glória a Deus, continuar o serviço, mesmo que aparentemente o nosso plano particular, nosso plano interior, aquilo que seria essa vigilância para que o adversário não entre, e alguma coisa entrou dentro de nós e nós estamos em guerra, lutando ainda com isso, não chegou ao final, mas Deus está falando, a minha cultura, ela vai chegar até o final, porque eu comecei a boa obra e eu vou terminar em você. Nós precisamos entender que, às vezes, estarmos posicionados não é garantia de não sermos feridos, machucados e sermos ainda alvo de injustiça. Porque José, ele sofreu alvo de injustiça estando posicionado, estando muito bem, sabendo quem era Deus e manifestar a glória de Deus. Então, dentro da cultura do céu, que é o que nós estamos aprendendo, não é tempo de andarmos na ilusão das facilidades. Ontem nós falamos a respeito do acúmulo da cultura do mundo que vem para sobrepujar a cultura do céu. Nós falamos a respeito da violência e da sedução do mundo, a intimidação. Olha quantos desses ataques José passou e venceu. Agora, nós, como aqueles que o Senhor também nos chama para governo, porque somos um povo de governo, nós precisamos entender determinadas coisas dentro de nós. Não é para justificar aquilo que não esquecemos, não é para falar, então, pastor, você está falando que está tudo bem? Não, eu estou falando que o tempo do Senhor alcançar determinados lugares dentro da nossa vida vai chegar. Ele mesmo vai preparar circunstâncias e situações que te arranquem desse lugar. Continue posicionado, continue profetizando. Olha, Manassés vai acontecer na minha vida. Continue profetizando, Efraim vai acontecer na minha vida. Continue profetizando que o Senhor está sim trabalhando você e eu por dentro, que as culturas que ainda são mundanas e que estão dentro de você e de mim, elas vão ser vencidas pela cultura do céu, porque o vigiar chegará até nós e nós guardaremos todo o nosso tesouro interior. Em nome de Jesus, não estou aqui falando, olha, você tem licença para pecar, vai lá para o seu ministério, continua fluindo no seu ministério, mesmo que você esteja cheio de coisas dentro de você. Não, querido, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando, se você está em guerra, se você continua profetizando, se você está falando para Deus, Deus, eu quero lançar, eu vou lançar. Se você já está dando fruto, amados, daquilo que é o esquecimento, colocando um domínio próprio dentro de você, então continue fazendo a obra do Senhor, porque daqui a pouco virá a luz. Não se desespere com a sua própria fraqueza. Não se desespere, às vezes, com o seu questionamento, que está vindo de uma maneira tão forte, mas por que eu? Por que eu estou passando por isso? Não se desespere por isso. Ou com isso, continue focando. Eu sou uma cidadã do paraíso de Deus, o Cristo vivo, a árvore da vida já está muito bem plantada dentro de mim e eu vou continuar comendo os frutos da árvore da vida. Eu não vou me deter, eu continuo trabalhando a favor do reino de Deus e o serviço sacerdotal que eu presto para fora e tem sido um serviço de excelência, ele vai me alcançar. Ele vai liberar glória e força e potência dentro de mim. Ele vai me colocar nos lugares altos da adoração, pelo que eu não vou me cansar, eu serei indesistível. Eu serei daquele que me lanço nos braços do Senhor até que toda circunstância de justiça venha para fora. E ainda que eu grite, o Senhor vai estabelecer a cura por dentro. O Senhor vai colocar as coisas em ordem. O Senhor vai me manter no lugar alto e seguro, porque Ele conhece a estrutura que Ele precisa ter dentro de mim. Não apenas para ser um governante do Egito, não apenas para ser um acumulador de semente por fora,
Não apenas para ser um ministrante em que as outras pessoas são guardadas, protegidas, alimentadas, não, amados, mas para mim, para a minha própria vida, para eu desfrutar daquilo que Deus tem verdadeiramente para cada um de nós. Então não desanime, não desespere, a cultura do reino está chegando para você também, você vai se alimentar muito bem, sem gulodice, vamos colocar assim. Você vai comer e você vai ficar farto, saciado. Nossa, que alimento que verdadeiramente o Senhor preparou para mim. Agora eu estou livre, as cadeias foram quebradas. Não desista, não pare. A cultura do céu está chegando, porque há uma estrutura celestial para se manifestar dentro de você, dentro de mim. Não é para fora, é por dentro. Não é para fora, é por dentro. E aquilo que às vezes te arrasta, o morto da pastora Joselma, às vezes aquilo está se arrastando. E os bichos que já chegaram naquele morto, porque com certeza o cadáver vai andando, 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 e as moscas já vêm e botam ali as suas sementinhas, e aqueles bichos, tem pessoas, eu já ouvi sobre isso, que o bicho, ele não comia só o morto, porque como estavam grudados, ele ia para o vivo também, e queria se alimentar daquilo. Então, imagina quão lancinante é ficar com o corpo morto agarrado em você. Mas daqui a pouco a espada do Espírito virá e ela vai cortar esse morto totalmente, vai cortar, não vai ficar o pé dele amarrado, não vai ficar o olho dele amarrado, nada do que é morto vai ficar dentro de você e de mim, nada, absolutamente nada. Porque nós temos um Deus de fidelidade, um Deus da cultura celestial que está trabalhando a nosso favor. Se nós estamos cooperando com Ele, ainda que em fraqueza, ainda que em dores, ainda que em questionamentos, ainda que em muitas dificuldades, às vezes chorando, às vezes arrastando, às vezes rindo, às vezes pulando, mas continuamos indo, o Senhor, Ele vai colocar a tua casa e a minha casa em ordem. Não se desespere. Calma. Lembra do hino da Ludmilla? Calma. Não se desespere a tua alma. Não, não, não se desespere. Ele não vai nos deixar desistir. Então, amados, vamos entrar nesse lugar onde o paraíso de Deus está sendo formado dentro de mim e de você. Às vezes nós falamos para Deus, mas eu tão imperfeita, Deus, eu tão... Confie que há uma semente dentro de você e essa semente, ela é poderosa para dar os frutos os quais o Senhor está buscando. Porque Ele nos chamou chamou para o jardim dele, nos chamou para um outro lugar, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. O reino do Filho do seu amor. Então nós somos objeto do amor de Deus, incansável, incondicional, que nos persegue. O que nós estamos falando não é nos deleitar na nossa fraqueza, no nosso pecado. Não estamos falando disso. Nós estamos falando, seja indesistível nessa guerra. Seja indesistível, porque a cultura do céu, a movimentação do céu, ela está vindo a nosso favor. Nós precisamos entender, amados, que Deus é por nós. Eu quero dar uma breve palavra a respeito de Abraão e Sara. Sara e Abraão estavam na época de conceber Isaac. Faltava muito pouco tempo para a concepção de Isaac se estabelecer naquele casal. E Abraão, inadvertidamente, chega em um lugar e fala, olha aqui essa minha irmã. E aí o faraó não, como chama? Abimeleque, leva, um título de rei, leva Sara para o seu palácio. Ele não a toca porque Deus o adverte. Mas veja bem, o marido colocou a esposa num lugar de risco tremendo. Faltava muito pouco tempo para Isaac ser concebido. E o marido entregou a sua esposa para que aquela mulher pudesse ser semeada por aquele homem. Veja, que coisa tremenda. Mas sabe o que Deus fez? Deus viu a fragilidade de Abraão, Deus viu a submissão de Sara, e Deus levantou ali um sonho na mente daquele próprio homem de Abimeleque, e ele tomou um susto tão grande que depois restituiu a Sara com não sei quantos pesos de prata para ela, que é a redenção pela palavra, para que ela fosse restituída do prejuízo, deu um monte de coisa para Abraão, sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso limite. Abraão foi medroso, ele não foi sacerdote, ele fez um monte de coisa errada, mas Deus falou, eu tenho uma promessa, o histórico. Eu quero que você se lembre do seu histórico. Eu quero que você se lembre daquilo que você produziu diante de Deus. Eu quero que você se lembre daquilo que Deus já fez através de você. Nosso apóstolo tem nos ensinado, eu vou orar por misericórdia ou vou orar por bondade? Quando ele ora por nós, por misericórdia, quando nós não estamos em ordem com aquilo que Deus mandou a gente fazer, quando nós não damos dízimos, não damos oferta, quando estamos todos desconcertados, vamos pegar o assunto financeiro que é prático. Irmão, como que você está? Sabe o que é, pastor, apóstolo? Eu estou com um problema na minha finança e está acontecendo assim, assado, cozido, frito. Aí ele pergunta, como é a tua finança? E aí ele fala, não,
É que a minha finança não vai, tá travada, estou com problema disso, daquilo, daquilo outro. Aí ele pega e fala: bom, eu vou orar para destravar você, porque isso é uma coisa de travamento, porque você está sendo fiel aos princípios da palavra de Deus. Então o adversário tem que soltar a sua finança. Agora, se estamos desconcertados, se estamos nem aí com aquilo que Deus fala, então ele faz a oração da misericórdia. E isso é muito tremendo, porque bondade e misericórdia certamente me perseguirão por todos os dias, não é verdade? Então nós temos que entender que Deus, às vezes, ele vai precisar pegar a bondade dele e aplicar dentro de nós, porque ele pegou o histórico de Sara, pegou o histórico de Abraão e falou assim: eles estão apavorados, então eu vou entrar com a minha misericórdia para cobrir o erro deles, mas agora também eu vou entrar com a minha bondade, porque eles têm um histórico diante de mim. Deus não é um mau patrão, Deus não é um mau pagador, Deus se lembra. A palavra de Deus diz que quando Noé estava para o tempo de sair daquele lugar de dilúvio, a terra já estava secando. A palavra de Deus diz que lembrou-se o Senhor de Noé. Ana, quando estava ali com o seu desejo de ficar grávida: Senhor, se de mim não te esqueceres e de mim te lembrares, o Senhor vai colocar um filho nos meus braços, e aquele filho for útil para toda uma geração que Deus precisava levantar ali em Israel. Então, lembre-se, nós temos um Pai. Lembre-se, nós temos um Deus. Lembre-se que no meio da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, Ele vai nos ensinar a guardar o nosso jardim interno. Ele vai se lembrar: não, mas eles têm crédito. Ah, mas porque o Cristo vivo produziu em nós aquilo que precisava ser produzido por muito tempo. Me lembro, mais uma vez, que fui orar por uma mulher, ela estava com Covid. A irmã Fátima deve se lembrar, ela participou do grupo de intercessão na época. Era uma família, foi o genro, foi a mãe e o pai da moça, tudo ao mesmo tempo, uma moça frágilzinha, que o Senhor precisava dar estrutura para ela, e aquela anarquia, aquela confusão. E aí o Senhor falou para mim: pode orar pela mãe, ela tem crédito diante de mim. Então, amados, foi uma das coisas mais tremendas que eu ouvi na minha vida de intercessora. Ela tem crédito. Ela morreu, o Senhor a recolheu. Mas o Senhor falou que eu podia orar baseada nos créditos que aquela mulher tinha no céu. Então, amados, vamos começar a dar mais valor àquilo que nós permitimos o Senhor fazer através de nós. Não para nos ensoberbecermos e falar: ai, Senhor, eu tenho crédito. Deixa Ele falar que você tem crédito. Deixa Ele falar isso. Mas se lembre que há sim um reservatório da tua obra e da minha obra em Cristo Jesus, na presença do nosso Deus, e isso vai falar a misericórdia ou a bondade. E o que eu quero terminar aqui falando: sempre haverá recurso no céu a nosso favor. Se ele tiver que usar de misericórdia, ele vai usar. E se ele tiver que usar da bondade, ele vai usar. A nossa parte é nos mantermos na cultura do céu, falando: Senhor, tu tens uma cultura totalmente diferente da terra. E eu entro na tua presença, confiado nessa cultura do céu, chamada Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que é a meu favor. E aí nós vamos modificando o nosso pensamento e estabelecendo a vontade de Deus para nós. Amém? Em nome de Jesus, o Evangelho traz em si mesmo a responsabilidade. Não nos iludamos com as facilidades que a cultura do mundo quer impor para nós, porque são caminhos de morte. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar, falar um pouquinho de Noé. Noé, ele teve uma das passagens de mais trabalho, eu creio, né? Porque fazer uma arca naquela época, daquele tamanho, os bichos para mim foi de boa, porque na ordem de Deus os bichos foram para a arca, então para mim a arca, o bicho não deu muito trabalho, não, foi só organizar, mas fazer aquela arca e crer naquilo para fazer aquela arca deu muito trabalho. Aguentar toda a pressão de todo aquele tempo fazendo aquela arca deu muito trabalho. Acreditar que viria chuva para levantar aquela arca da terra e que aquela arca levantada da terra depois iria suportar toda aquela água, deu muito trabalho. Depois ficar lá dentro daquela arca durante todo aquele tempo deu muito trabalho. Mas a recompensa desse trabalho de Noé, além dele ter sido livrado de ter sido junto com a humanidade, extirpado da face da terra, o trabalho dele trouxe essa recompensa para ele e para a casa dele, de não ter sido eliminado junto com os outros, porque ele creu. E no final da história, quando a arca para, e Deus então espera para dar ordem para ele sair, e Deus só manda ele sair quando a terra está sequíssima. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. Nós achamos que já é hora de descer da arca.
Já fizemos tudo, Senhor, já foi pronto, já obedeci, já construí a arca, já fiz, já alimentou. A chuva já parou faz tempo, é hora de descer. Tem lama lá fora ainda, e Deus sabe. Ele não quer nem que você suje o pé. É para descer em terra sequíssima. Aleluia. Espere o tempo de Deus para sair da arca. É Ele que vai falar o dia de você sair. E a hora que Ele falar para nós sairmos, terra sequíssima. E quando você colocar os teus pés em terra sequíssima e começar a pensar no que aconteceu, do tanto de gente que morreu e você está vivo com a sua casa, e você olhar para a direita, para a esquerda, para todo lado que você possa olhar, e você vai perceber que Deus te deu tudo. Porque ali, Noé, como o pai daquela casa, para onde ele olhava, não tinha nenhum tipo de cerca, não tinha limite para ele. Era dele. Porque estava todo mundo morto, obviamente. Então, não tinha assim, eu vou andar aqui 1.000 quilômetros, eu vou encontrar alguém que tem uma propriedade. Não, ele não ia encontrar. Ele podia andar a terra toda e tudo era dele. Então, Deus dividira a terra da época para 4 homens. Foi só isso a recompensa de Noé, de ter obedecido e ter trabalhado tanto. Ele falou: Noé, agora a terra é tua. Para onde você olhar, não tem cerca, não tem limite, não tem divisa, não tem nada. Imagina você olhando para toda essa terra e sabendo que não tem limite. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Mas nós vamos ter que esperar. Primeiro, nós vamos ter que fazer o trabalho de construir toda a nossa arca. E depois nós vamos ter que estar firmes lá dentro, sabendo que essa arca não tem leme, porque Noé teve que entrar, a porta fechou e só Deus. Só Deus para guiar aquela arca. Então é só, nós vamos entrar e é Jesus no negócio. Não temos esse domínio, não temos leme, não dá para falar vamos para cá, vamos para lá. Ou nós vamos entrar em Jesus, que é a nossa arca, e crer que ele vai nos levar a um lugar de terra sequíssima, ou nós vamos parar no meio do caminho e vamos morrer com os outros. Ou é Jesus ou não é nada. Para nós não tem mais saída. Nós precisamos entender, nós aqui, nós temos uma marca já na nossa vida, que nós não temos mais saída. O que nós já conhecemos, o que nós já comemos de Deus, o que nós já aprendemos, aquilo que Deus já construiu dentro de nós, se nós pararmos, não tem o que fazer. Sim. Agora é Deus mesmo. Então não desista, não retroceda, não desanime, fica firme, porque é só Jesus. O que você vai fazer da sua vida? Pensa um pouquinho. Não tem o que você fazer. Você vai para onde? Você vai recorrer a quem? Você vai esperar no quê? Você vai acreditar em outra coisa? Você não vai. Não tem mais como, nós temos uma marca. Já somos uma raça eleita, um povo escolhido. Nós já estamos aqui, agora nós somos dele. Se pararmos, vai ser só decepção, frustração, dor, porque nós não temos outra coisa para fazer a não ser ficar na presença dele. Então, espere o comando de Deus para a terra sequíssima, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por esses dias e que essa cultura, Pai, de trabalho, ela fique bem firmada dentro de nós. Sim, papai. Não nos confundamos com escravidão, não nos confundamos, ó Pai amado, com as coisas que são excessos, mas trabalho. Um trabalho vindo da tua parte, um trabalho que faz parte do processo, um trabalho que realmente, ó Pai amado, nos leve cada vez mais para perto de ti. O trabalho de Rebeca a levou para perto do Senhor, o trabalho de Ruth a levou para perto do Senhor, o trabalho de José o levou para perto do Senhor, o trabalho de Noé o levou para perto do Senhor. Toda essa manifestação de trabalho dentro da tua palavra, ela vai nos levar para perto. Ela vai nos levar para a presença, ela vai nos levar para um lugar de segurança, de governo, de domínio, onde nós vamos realmente mudar o nosso destino profético. Eu quero abençoar, ó Pai, a cada vida que participou desses dias, desse estudo, dessas palavras, para que realmente fiquem firmes e cumpram os teus propósitos de trabalho nessa terra, para que alcancem os seus destinos proféticos. Guarda a minha vida, minha esposa, o Mateus, a Letícia, cobre-nos com o teu sangue. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Cada família aqui representada, cada família daqueles que vão assistir ainda, nos livra de toda retaliação, de todo tipo de setas incendiárias, dardos inflamados no maligno, toda manifestação de trevas contra nossas vidas que caiam por terra em nome de Jesus. E possamos desfrutar, ó Pai, da tua graça, da tua visitação de amor, de saúde, de prosperidade, de uma vida tranquila diante da guerra, Pai, em nome de Jesus. Nós temos crido cada vez mais que é possível ter paz na guerra. Eu quero liberar, ó Pai, impartir isso com os meus irmãos, que eles terão paz na guerra, em nome de Jesus.
Recebam paz para fazer a guerra de vocês, em nome do Senhor Jesus. Para a glória, honra e louvor do teu nome, Pai. Nos guarda e nos dá livramento, em nome de Aleluia. Jesus. Graças Amém. a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Shalom, shalom. Bom dia.